Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer aqui uma matéria para vocês, algumas reflexões que vai tratar sobre o racha que está acontecendo no PSOL, sobre a adesão ao governo Lula, indicação para ministérios. Isso pode impactar em 2024, porque Guilherme Boulos tem a promessa de que o PT vai apoiar na disputa para a prefeitura da capital do estado de São Paulo. Então eu quero trazer tudo isso porque tem muita gente defendendo uma postura independente, tem outros defendendo que não, que tem que fazer parte do governo, e cada um trazendo os seus argumentos. Vamos refletir um pouco sobre eles, só que antes eu quero pedir a ajuda de quem chegou aqui e não está inscrito ainda. Se puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Se assistiu o vídeo e gostar, manda o dedinho no like. Se não gostar, dislike faz parte. Compartilhe e comenta aqui embaixo o que você acha dessa postura do PSOL e também da fala do Guilherme Boulos, que eu vou trazer aqui minha opinião lamentável. Vamos lá então. Aqui vai tratar com o apoio do PT à reeleição de Arthur Lira para a presidência da Câmara dos Deputados então não é só uma coisa, e a falta de alinhamento em temas caros ao PSOL, como o fim do orçamento secreto, geraram um racha dentro da legenda. E muitos podem estar estranhando. Mas o PT não se dizia contra o orçamento secreto? Sim, se dizia, porém, muitos petistas ali, numa comissão em que o assunto estava sendo discutido, não ficaram contra o orçamento secreto. Isso, inclusive, teve uma divulgação muito forte aí nas redes sociais. E aí o pessoal criticou essa postura dos deputados petistas. E aqui vai destacar então que no próximo dia 17 o partido chegará dividido na reunião da executiva do Diretório Nacional, que decidirá se irá compor o governo de Lula, se optará pela independência e adotará uma postura crítica, de certa forma, à esquerda em relação à nova gestão. Aqui vale destacar o seguinte: o PSOL independente não quer dizer que ficará contra tudo que o governo Lula colocar. Tem gente que confunde independência e já trata o independente como se fosse uma oposição automática e sistemática. Essa é uma sensação que passa quando eu leio alguns comentários. Ai, que absurdo o pessoal discutindo ficar independente. E aí daqui a pouco eu vou trazer uma fala do Boulos, já coloca como se fossem ficar junto com os bolsonaristas, o que não é verdade. E vale destacar, daqui a pouco eu vou trazer a fala aqui da Sâmia, que quando um partido aceita fazer parte do governo, tem cargos, ou no primeiro escalão, nos ministérios, ou no segundo escalão, fica difícil para os deputados, senadores, e até para algumas figuras que não têm mandato, fazerem algumas críticas ao governo, porque senão o governo chega lá e algum representante do governo que cuida dessa articulação política falou: peraí, vocês fazem parte do governo, tem secretaria, tem ministério, tá lá o fulano criticando e falando mal do nosso governo, então vocês são governo ou são oposição? Então tem toda essa questão de que um aliado não deve criticar publicamente o governo para não desgastá-lo, e aí às vezes esse aliado critica internamente, mas não adianta nada. E essa é uma discussão que não deveria acontecer só no PSOL, como também no PDT, mas depois eu faço um vídeo específico sobre o Partido Democrático Trabalhista. E aqui agora tem outro ponto que a matéria vai trazer, que atualmente o partido tem deputados dispostos a ficar independentes do governo e lideranças já cotadas para figurar como ministros. De um lado, a deputada federal e atual líder da bancada, Sâmia Bonfim, que é de São Paulo, lidera um grupo de parlamentares descontentes com os últimos posicionamentos do PT e defendem a independência partidária. Do outro lado, nomes como Guilherme Boulos e Sônia Guajajara, ambos de São Paulo, e cotados para os ministérios do petista. Lá o Boulos é cotado para o Ministério das Cidades e a Sônia para o Ministério dos Povos Originários. Sâmia afirma ainda ser contra correligionários ocuparem cargos no governo como pastas ministeriais. Ela avalia que compor o governo traria dificuldade para os parlamentares do partido que eventualmente desejassem se opor no Congresso e algumas medidas da futura gestão petista. Disse ela então: uma estrutura de governo acaba definindo posições e pode travar a liberdade de propor emendas. Ela fala que pode, que não necessariamente deve. Vai muito aí do tipo de acordo que for costurado entre a presidência do partido, que pode eventualmente negociar, fazer parte do governo de uma forma formal, digamos assim, ao mesmo tempo dizer: olha, mas o fulano e Beltrano aqui terão uma liberdade para fazer críticas aqui e ali ao governo. Isso pode acontecer, voltando à questão do PDT, caso o partido de Ciro Gomes
decida e tudo isso se encaminha nesse sentido para fazer parte do governo, mas Ciro Gomes pode conseguir junto ao presidente do partido, Carlos Lupe, que aí já deixa claro, para o governo Lula, olha, Ciro Gomes, ele terá uma postura aqui de independência para criticar o que tiver a criticar. E aí pode ter já esse acordo. É claro que também depende da estatura de cada político. Aqui estamos falando de Ciro Gomes, que é alguém que vocês podem gostar, não gostar, concordar ou discordar, mas tem sim um impacto e um peso naquilo que ele fala, e ele também consegue ter um peso para dentro do partido, ter uma postura, digamos assim, olha, discordo do caminho, mas então me deixem aqui sossegado fazendo as minhas críticas. Então essa aqui é uma possibilidade. E aqui outro ponto que ela vai trazer, que não defendo a Sâmia uma oposição ao presidente eleito, mas sim aos valores da extrema-direita, que seguirá forte mesmo sem Bolsonaro. E a Sâmia tem o apoio de Glauber Braga e também da Fernanda Melchiona, ambos deputados federais. Guilherme Boulos vai destacar o quadro mais próximo de Lula no partido, integra o grupo de transição e, como eu disse, é um dos cotados para assumir o Ministério das Cidades. Aí ele tem uma postura diferente da Sâmia. Agora vejam aqui uma parte que o Boulos disse que, olha, é lamentável. Disse ele: defendo que o partido participe do novo governo sem perder sua autonomia para ajudar a superar o pesadelo bolsonarista, além de contribuir para puxar a agenda do país para a esquerda. Até aqui tudo bem, a posição dele, você pode concordar ou discordar, mas é uma questão que dá para você compreender aqui claramente. Agora, o que disse aqui em seguida, que disse assim: quem vai fazer oposição ao Lula é o bolsonarismo e não estaremos ao lado dele. Só pode estar de brincadeira. Onde a Sâmia disse que estará na oposição e junto com bolsonaristas, e mesmo que o pessoal fosse oposição, falou, opa, faremos uma oposição à esquerda. É um absurdo, é grave, é gravíssimo o Boulos jogar todos aqueles que forem oposição como se fossem bolsonaristas. Isso aqui, esse tipo de fala só fortalece e ajuda quem? Bolsonaro e o bolsonarismo. Vamos pegar aqui um exemplo que não seja pessoal e nem da esquerda. Tasso Gereissati, que já disse que o PSDB será oposição. Alguém acha que o Tasso é bolsonarista? Ele apoiou Lula no segundo turno. Combateu o bolsonarismo de várias formas lá no Senado. Foi membro com atuação brilhante na CPI da Covid. Diferente de alguns que estavam lá querendo só lacrar, encher o saco e aparecer. O Tasso sempre com uma postura serena, correta, defendendo a vida, defendendo lá questões importantes. Quer dizer que o Tasso, se fizer oposição ao governo Lula, daí será considerado um bolsonarista? Então, assim, é realmente esse discurso de que quem fizer oposição estará junto no sentido de que, opa, tá abraçado com o bolsonarismo, eu discordo radicalmente. E, na verdade, o que a gente deve lamentar é que a oposição, caso se encaminhe para isso, eu acho que nem vai, só tenha bolsonaristas. Porque nós teríamos essa polarização também durante mais 4 anos, de só ter bolsonaristas criticando o governo Lula e todos os outros se dizendo aí lulistas. Então, ter independentes no Congresso e também, eventualmente, uma oposição não bolsonarista, eu acho que faz bem aí para os próximos anos. Até porque, se o governo Lula for mal, quem estará no campo democrático, vamos assim chamar, para dizer que tentou evitar o desastre fazendo as críticas corretas? Aí vai ter só bolsonarista criticando o governo, então isso aqui, de certa forma, me preocupa. Além de Boulos, vai destacar que Sônia Guajajara é outra parlamentar do PSOL cotada para assumir o ministério, o dos povos originários. Para ela, o espaço representa uma importante conquista para o protagonismo da minoria. Disse ela: os povos originários nunca foram prioridade de nenhum governo, por isso nossa missão é estar em todos os lugares onde nossas demandas precisam ser ouvidas. Deve ter passado batida essa crítica dela aqui, porque se ela diz que as demandas deles não foram prioridade em nenhum governo, nunca foram ouvidos como eles gostariam, opa, e os 14 anos do PT? Cuidado, Sônia, daqui a pouco te cancelam na esquerda. E tem uma turma que está dividida. Você tem gente que já é a favor da independência e outra parte que já é a favor de fazer parte do governo. Chico Alencar diz que está dividido ainda entre os argumentos. E vejam bem, aí tem aqui também Talíria Petroni e pastor Henrique Vieira, que acreditam que o partido não deve ter cargos na esplanada, mas deve compor a base aliada de Lula no Congresso. Então não racha em várias frentes com várias posições diferentes. Agora, se preparem para uma das preocupações. Um dos argumentos para justificar o PSOL ser base do governo Lula é de que se o PSOL não apoiar o governo em 2024, o PT poderá não apoiar Guilherme Boulos em 2024, conforme
foi combinado. Então, Guilherme Boulos, se prepare, porque pode ser que a ferroada do escorpião venha com força e com carga máxima em 2024. E quem já começa a emplacar a narrativa de uma maneira mais forte é Renato Rovai, da revista Fórum. Publicou no seu Twitter: me expliquem uma coisa, o PSOL não apoia o Lula no governo e uma parte dos deputados fica na oposição, disse ele entre parênteses, porque é isso que vai acontecer. E aí, em 2024, o Lula vai apoiar o Boulos para prefeito de São Paulo e ir contra aliados? Você acredita nisso? Perguntou ele. Se você quer o Boulos prefeito, pense nisso, provocou. Do tipo assim, olha, não é hora de fazer oposição ao Lula, porque senão o Boulos não recebe o apoio. E mesmo que o pessoal decida fazer parte do governo, não duvidem, em 2024 o PT chega nas eleições e fala, ei, não, se for pensar aqui, a gente precisa ter um candidato para ter alguém fortalecido para 2026 tentar assumir o governo do estado, o PT não pode abrir mão do seu protagonismo, que nunca deixou de ter candidato ao governo do estado de São Paulo e nunca deixou de ter candidato também ali à prefeitura de São Paulo. Então, para quem ainda acha que o PT vai apoiar Guilherme Boulos, é bom ficar atento, olhar o histórico do partido. Agora, vamos ver onde é que essa discussão vai terminar, se a ala de Boulos e Sônia, Juliano Medeiros e companhia vai vencer, como venceu no momento em que decidiram não ter candidatura à presidência para apoiar Lula já no primeiro turno. Apoio que não adiantou nada, porque poderia ter tido candidato, defender lá as bandeiras, trazer algumas coisas importantes para a discussão e no segundo turno apoiar o Lula, mas decidiram contrariar a tradição e a história do partido, apoiaram o Lula no primeiro turno e tem uma parte agora que falou, opa, queremos agora a nossa parte no governo, o que é, de certa forma, legítimo, Não estou aqui dizendo que é um absurdo partidos desejarem espaço no governo, mas tem que ver até que ponto compensa e avaliar também as complicações que isso pode ter para o partido, como o Samia Bonfim e outros nomes estão alertando. Eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que o pessoal deve fazer parte do governo Lula, deve ficar independente, Boulos de fato, pessoal fazendo parte do governo vai receber o apoio do PT ou mesmo apoiando o Lula agora vai ser traído em 2024? Quero saber a opinião de vocês, deixa aqui embaixo porque ela é muito importante pra gente. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui. Se puder, compartilha esse vídeo, bora trazer mais pessoas pro canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor. Valeu!